Na verdade, o que eu vou falar aqui, talvez você já tenha falado tudo. Mas são as coisas que ficaram na minha cabeça, assim, after all these years. Depois desse tempo todo, as coisas que ficaram na minha cabeça foram mais ou menos essas aqui. Eu acho que a primeira coisa que me marcou, né, na Pedins foi uma consciência de classe. Não de classe trabalhadora ou de classe social, mas de classe profissional. Uma vez eu fiz um documento, uma apresentação do Gibbon Zip numa palestra e falei que uma das coisas mais importantes para mim do Gibbon Zip, inclusive nessa época já, né, meados dos anos 70, foi o Gui era uma pessoa, uma pessoa, né, que trazia para nós a consciência da nossa profissão, né? Por exemplo, a formação de São Paulo, né, a formação do design de São Paulo é muito diferente da nossa, né, porque a gente teve a escola desde o início, quer dizer, desde o início dos anos 60. E isso formou uma classe de designers, né? Enquanto os arquitetos de São Paulo, se não fizessem design, podiam fazer arquitetura, podiam fazer móveis, enfim, também é design, mas enfim, interiores, etc., nós não. Se a gente não fizesse design, não fazia nada, a gente não era nada, né? Então, isso eu acho que dava para a gente uma consciência profissional muito forte, que a gente não tinha outra opção. A gente era design, não era designer. Não era aquela coisa de São Paulo meio dúbia, assim, podia ser isso, podia ser aquilo, um pouquinho de arquitetura, um pouquinho daquilo, um pouquinho de cerâmica, um pouquinho de artesanato e tal. Não era isso, era ou design ou nada. Então, isso obrigou a gente a ser designer, obrigou a gente a se fortalecer através da associação e de várias outras iniciativas. Então, acho que a primeira coisa foi isso. Eu me senti designer ali. Na Pedins, a gente era designer, não tinha outra opção, não tinha outro caminho. A segunda coisa, consequente dessa, é que cabe aos designers resolver os problemas dos designers. Então, quem é que ia cuidar dos nossos problemas, senão nós mesmos, né? Os arquitetos não estavam interessados, já tem o Instituto de Arquitetos, tem a CREA, tem tudo, regulamentação, etc., porque não estavam interessados nos nossos problemas. Nossos problemas eram nossos. Então, na medida que a gente conseguiu tomar consciência que a gente era a gente, então, a gente começou a ter possibilidade de nos dispor, né, a começar a enfrentar os nossos problemas. E não é à toa que os dois principais, eu acho, conquistas ou achievements, né, as coisas que a gente conseguiu fazer, naquele momento, as duas mais importantes foram interferir no processo de preparação do currículo mínimo de design e na regulamentação, no projeto de regulamentação. Quer dizer, cuidando do quê? Do ensino e cuidando da prática, né? As duas coisas, as duas entradas principais que a gente tinha para tratar, o ensino e a prática. Então, eram esses dois projetos que catalisaram assim, grande parte do nosso esforço, do nosso trabalho naquela época. A terceira coisa é uma coisa que toda associação faz, né? A convivência, a promoção da atividade, exposições, seminários, debates, isso é uma coisa que toda associação faz, a gente também estava ali fazendo aquilo, também era muito importante. Quarta coisa, não tem muito uma ordem aqui não, que também o Marcos falou aqui, eu acho que é fundamental, que é a unidade do design. A unidade, a gente é designer, né? Eu sou designer industrial, gráfico, sei lá o quê, mas sei lá o quê que eu sou. Mas eu sou designer, eu não fico explicando, olha, o que você é? Você é designer industrial, gráfico, blá, blá, blá. Eu não fico falando isso, eu sou designer, né? Ora resolver um problema, ora eu resolvo outro problema. Eu acho que isso foi uma coisa ideológica mesmo, da ESG, veio de UME, enfim, uma coisa que tinha um lastro, né, histórico para a gente seguir nessa linha, e infelizmente esse lastro se esgarçou, né, no tempo, e hoje a gente essa confusão, essa coxa de retalho, de milhares de coisas, ninguém sabe exatamente o que é um, o que é outro, o que um faz, o que o outro faz. E fora que enfraquece, né? Enfraquece politicamente, enfraquece, enfim, a gente não tem força. Eu estava lendo outro dia um artigo do Victor Margolin, grande pensador, historiador e pensador do design estadunidense, que estava dizendo isso, refletindo sobre essa questão no mundo inteiro, né? Que os designers não têm muita consciência de si próprios, não sabem muito bem a que vieram e, por isso, não tem estrutura, não tem força, né?
Aqui no Brasil a gente vê isso claramente, e ele estava se referindo a um problema como um problema global, né? Então, eu acho que bom, na época era só DICV, né? Desenho Industrial e Comunicação Visual, e hoje é, sei lá, mais quantas especialidades, mas eu acho que sendo essa unidade que a gente buscava entre DI e CV, né, entre desenho de produto e design gráfico, acho que foi fundamental para a gente ter a força que a gente teve no início desse processo, que hoje não tem mais, né? Acho que essa força hoje está diluída, cada um está cuidando do seu e a classe profissional do design não existe mais. É um monte de gente que não sabe muito bem o que tem entre si em comum. E isso enfraquece muito, acho que politicamente é uma coisa muito triste isso, porque enfraquece simplesmente, né? Divide e naturalmente enfraquece. Nós não somos um grupo de 1000, nós somos 10 grupos de 10, e aí não adianta, a força é de 10, não é de 1000, né? Não é mais de 1000. Na medida que esses 10 vezes 10 não se unem, ou 100, enfim. E o quinto aspecto, assim, a quinta coisa que ficou assim na minha cabeça também dessa história, e é muito bom que o Marcos tenha resgatado essa história, né, porque é uma história que já é história, né, que já não, as pessoas nem sabem mais o que é, nem nada. Talvez a principal dessas todas, né, voltando um pouco à história da fragmentação. Vocês veem, pensem no seguinte, né, os arquitetos, né? Os arquitetos também são arquitetos de arquitetura mesmo, são paisagistas, ou são urbanistas, ou são arquitetos de interiores, mas eles se unem no IAB. IAB é o Instituto dos Arquitetos, não é dos arquitetos urbanistas, dos arquitetos paisagistas, nada disso. Os arquitetos têm essa consciência de unidade e eles se unem, e eles têm força política. O IAB é um dos órgãos profissionais mais fortes do Brasil, a OAB, a IAB, né? São órgãos profissionais muito fortes que conquistam coisas, que mandam no governo quando há que se mandar, né? A gente tem a obrigação, nossa responsabilidade em certos momentos que os arquitetos conseguem ter essa unidade. Por que a gente não consegue, né? Mas voltando ao quinto ponto, então, que eu acho que é talvez o mais importante, é que esse processo entrou em decadência, né, e também um pouco no que o Marcos estava dizendo agora, a partir de uma desideologização, é assim que se deveria dizer, da sociedade, né, enfim, da nossa sociedade em geral e também, naturalmente, do design dentro disso, né. Eu acho que isso foi uma grande perda também. A gente, né, era uma coisa que a gente tinha naquela época, né, a gente tinha uma ideologia, a gente tinha não é uma ideologia que abrange todos os níveis, né, como se deve ser como ideologia, né, o nível profissional, o nível político, o nível da responsabilidade social, né, que na época não, assim, hoje em dia está quase que na moda, mas que na prática não existe, né, em termos da nossa atuação profissional. Então, eu acho que essa fragmentação, né, levou a essa perda, e que foi na verdade, foi um processo histórico, né, não foi muito culpa nossa. Eu fico pensando, né, por que não existe mais? Né, por que todos os outros estados começaram a se estruturar, né, depois do Rio de Janeiro, e enquanto os outros estados estavam se estruturando, depois de nós nos desestruturamos. Nós perdemos completamente o pique. Aqui no Rio de Janeiro acabou o pique, não tem mais, né? Há muito tempo que não tem. Então, fiquei pensando, por que aconteceu isso, né? Talvez isso tenha sido um dos fatores, essa perda da ideologia, né? Ou seja, a gente começou, os designers, infelizmente, começaram a achar que o marketing era mais importante do que a ideologia, que tem a ver com a questão, assim, enfim, que você falou aqui do neoliberalismo, enfim, de todos os fatores históricos e políticos que vieram acontecendo dos anos 80 para cá. Né? E, infelizmente, a gente pegou esse barco e entrou nele, né? E não fez nada, e deixou ele correr, e eu acho que isso a gente está perdendo também não só a oportunidade, mas está deixando de cumprir a nossa responsabilidade, que é uma responsabilidade social, né? De tratar da nossa profissão, de impor ela na rua, onde ela tem que ser imposta, que não é, né?
E eu acho que isso foi uma coisa que se diluiu a partir de um processo político histórico que trocou a ideologia pelo mercado. E isso eu acho muito triste. Desculpe estar assim, trazendo tristezas, né? Mas, enfim, espero que essas tristezas sirvam para a gente recuperar forças, né? E não perder esse rumo que a gente tinha, que era tão claro, tão definido e tão forte nessa época. É isso que eu tinha falado.